Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero de coração que esteja. Eu sou a Lohana, esse é o meu canal e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o arquétipo da estrela. Gente, esse arquétipo que é maravilhoso, é o arquétipo das celebridades, é o arquétipo da prosperidade. Então, já continue aqui no canal, tá bom? Deixe seu like se você gostar, compartilha com aquela sua amiga que gosta de arquétipo, né? Aquele amigo que gosta de arquétipo. Se inscreva no canal, porque assim, gente, eu tô preparando uma coletânea de vídeos maravilhosas sobre arquétipos. E aqui também eu trago um pouco sobre a minha vida pessoal, opiniões, vlogs, enfim. Tem muita coisa legal que eu tô preparando. Então já se inscreve aqui no canal, vem fazer parte dessa família. E vamos ao vídeo! Bom, gente, primeiramente, o que é o arquétipo da estrela, né? Ele é o arquétipo, gente, que guia tudo, praticamente, né? O arquétipo da estrela, ele é como se fosse o arquétipo dos holofotes. A energia dele é uma energia que atrai prosperidade, dinheiro, fama. Porque se a gente for pensar o que é uma estrela é um astro, né? É um astro celestial. E aí, o que acontece? Para vocês se organizarem melhor, entender um pouco a minha experiência, entender como funciona o arquétipo, eu vou explicar o vídeo por partes. Então, eu oriento que vocês assistam o vídeo até o final. Primeiramente, existem pessoas que já nascem com esse arquétipo de maneira natural, tá? Então, geralmente são pessoas que usam esse arquétipo e às vezes não têm consciência. É o famoso usar inconscientemente um arquétipo. Sempre foi o meu caso, né? Quando eu tinha, por exemplo, 15 anos de idade, o meu quarto, né, improvisado, eu sempre colocava estrelas, eu sempre usava coisa de estrelas. Eu era apaixonada por sol, eu era apaixonada por lua, sou até hoje. Mas quando eu era muito mais conectada com isso, eu percebia que eu era mais reconhecida. E se a gente for parar para pensar, o significado da estrela de Davi, né, aquela estrela que orientou aqueles reis magos até Jesus, né? O arquétipo da estrela, ele guia, então ele também é um arquétipo de cura. Então, geralmente pessoas que têm esse arquétipo de maneira natural são pessoas muito interligadas à cura, são pessoas muito interligadas à área da saúde, à psicologia, ou até mesmo são pessoas que têm uma intuição, né, mais aguçada, uma mediunidade mais aguçada, muito voltada para essa coisa de cura e atraem pessoas feridas. Então, se você é uma dessas pessoas e você fica se questionando por que você atrai tanta gente que precisa de você, o arquétipo da estrela pode sim ser uma explicação, tá, gente? Lembrando que o Sol é uma estrela, lembrando que a Lua também é considerada um astro, logo na minha visão, um tipo de estrela, porque uma estrela praticamente é um astro celestial, né? E as estrelas, as constelações são estrelas, né? A gente sabe disso, que as constelações são estrelas. E o que você quer dizer com isso, Lohana? A estrela, ela sempre tá no seu brilho mais alto, né? Então, ele é um arquétipo que pode trazer, sim, esse sentimento de superioridade. Ele é um arquétipo que pode te trazer uma vontade de ser cada vez mais reconhecido, porque ele realmente ele traz essa frequência e a pessoa que está usando ele, inclusive, se você já tem esse lado sombra, porque assim, na minha visão, é um arquétipo que tem mais lado positivo do que negativo, né? Se você é uma pessoa que tem essa visão de orgulho, de ego aguçado, eu não recomendo tanto o arquétipo da estrela, porque você vai aumentar esse ego. Então você vai precisar lidar com um certo equilíbrio com esse lado sombra da estrela. E assim, gente, muita gente fala que um dos lados sombras da estrela, com certeza também é a questão de sentir necessidade de brilhar o tempo inteiro. E não. Principalmente pela minha experiência, né? Porque eu tenho esse arquétipo de maneira natural. Levei um tempo desativando esse arquétipo, inclusive eu vou trazer esse assunto logo nesse vídeo para vocês poderem entender.
Mas assim, gente, o arquétipo da estrela não é que a pessoa sente necessidade de brilhar o tempo inteiro, mas geralmente ela é uma pessoa muito autêntica, né? A gente percebe que toda estrela ela é autêntica, ela tem brilho próprio. E isso acaba incomodando principalmente se vier acompanhado desse egocentrismo que a estrela pode trazer, porque o sol ele brilha para todos, né? Só que o que que acontece? A estrela muitas vezes não sabe controlar o seu brilho. Então, ela é aquela pessoa que pode dar uma opinião muito inteligente, e isso é muito admirável. Só que você não precisa ter esse acesso, você não precisa dar essa opinião o tempo inteiro. Você pode controlar isso. Você pode, por exemplo, eu tô cheio de ideias, eu tô cheio de opinião, tô numa faculdade, tô num trabalho, eu posso chamar o meu chefe, o meu líder, o meu professor num canto, trazer essas ideias, conversar sobre essas ideias, sem precisar brilhar para todos. Então, eu acho que a estrela ela tem essa dificuldade, né? Ela é uma pessoa que brilha tanto que ela não sabe, na minha opinião, ser autêntica para si. Ela sempre sente a necessidade de brilhar para todos. E é aquilo, quem brilha para todo mundo acaba não brilhando para ninguém. Então, eu acho que é um ponto da estrela que precisa ser trabalhado. Essa necessidade de aprender a desaparecer. Porque o que acontece? A estrela, ela tem um ciclo, né? Muita gente não fala isso. Ela tem um período ali de holofote e o que vai acontecer? Ela vai sumir. Geralmente isso pode acontecer em momentos extremamente inesperados e pode ser de maneira externa ou de maneira interna. E sempre quando a estrela volta, ela sempre volta melhor. E aí, Lohana, o que você tem aí para dizer de pessoas que utilizam esse arquétipo? Bom, gente, uma pessoa que utiliza esse arquétipo e é muito evidente de celebridade para vocês entenderem, com certeza é a Rihanna, né? A Rihanna, a Beyoncé, a Mary Moore utilizam desse arquétipo, a Billie Eilish. E o que esses cantores têm em comum? Geralmente você percebe que eles são cantores periódicos. Eles não estão sempre na mídia. Já percebeu isso? Eles sempre têm um período de reclusão. Então o arquétipo da estrela ele faz isso. Vai haver um momento que você vai estar lá no topo e do nada você vai sentir que você está sumindo, que você está decrescendo e você não sabe por quê, né? Porque a estrela ela brilha na escuridão. Então você vai passar por esse ciclo e do nada, bum, você vai voltar muito melhor, muito maior e de uma forma extremamente inesperada. Isso é da estrela. A estrela sempre busca evolução, ela sempre brilha cada vez mais. E ela não tem, como eu falei, que brilhar para todos, mas isso acaba acontecendo porque é um lado sombra. E a gente pode brilhar em matéria de ajuda, porque a estrela, como eu falei, é uma energia que atrai muita, muita, muita ajuda, porque você brilha tanto que as pessoas olham em você literalmente a solução dos problemas dela. Então, na minha opinião, é um ótimo arquétipo para terapeutas, para tarólogos, para psicólogos, para pessoas da área da saúde, para pessoas que oferecem esse serviço de ajuda para empreendedores. São pessoas assim, que vão brilhar, porque é isso que a estrela faz. Ela vai trazer à tona o seu brilho interno. E para quem que eu recomendo, além desses profissionais, o uso desse arquétipo? Em que momento da vida eu recomendo o uso desse arquétipo? Vamos supor que você é uma pessoa depressiva. Recomendo com certeza. Se você é uma pessoa sem autoestima, recomendo. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de saber o que quer, tem dificuldade profissional, recomendo. Então, é um arquétipo de muito reconhecimento. É um arquétipo para quem precisa se reconhecer e se sentir reconhecida, tá bom? E aí vamos para um momento que você não deveria ativar esse arquétipo, tá? Se você já está muito bem estabilizado de emprego, não recomendo. Por quê? Porque, como eu falei,
Não tem como você saber como a energia da estrela vai começar a trabalhar em você. Então, por mais que você saiba que você vai voltar melhor, possa ser que ela dê uma decaída naquele estágio que você está. E isso tanto em relacionamento amoroso, tanto financeiro, em qualquer coisa. A estrela ela vai começar a trabalhar na sua vida dessa forma. Você vai se sentir meio apagadinha. E aí ela vai começar a trabalhar, vai começar a trabalhar, vai começar a trabalhar. E aí o que vai acontecer? Você vai começar a ter certas reflexões e vontades. E uma coisa que você vai perceber com certeza é que a estrela é um arquétipo muito leve. Ela vai trabalhando internamente antes de fazer efeito de maneira externa. Então, como assim? Como ela é um arquétipo de reconhecimento, ela vai trabalhar a sua energia de merecimento. Então, o que vai acontecer? Você vai olhar, por exemplo, para essa xícara aqui da Pantera cor-de-rosa. Se ela for uma xícara muito barata, você vai começar a se questionar por que você merece uma coisa tão barata. Se você é uma pessoa acumuladora, ela pode trazer essa coisa de por que você se tornou uma pessoa acumuladora. Ela vai trazer muito essa energia de autoconhecimento, do porquê você faz certas coisas. E pode, inclusive, te atrair energia de ajuda. Como assim? Pode ser que você comece a atrair a ajuda de outras pessoas que vão te dar certos conselhos do nada e que você vai sentir que você vai crescer cada vez mais. Então, se você já está no momento em que você está brilhando, eu não recomendo que você ative esse arquétipo, porque você pode oscilar a sua energia naquele momento e sem aquela devida necessidade, tá? E possa ser que não, vai depender do seu caso. Se você já tiver esse arquétipo de maneira natural, possa ser que isso não aconteça e que você só potencialize algo que você já tem. Mas aí tem também a energia do ego que você vai precisar trabalhar. Então, basicamente, é isso. Outra coisa que eu não recomendo é, com certeza, se você é uma pessoa que não é muito ligada nessa coisa de ajuda. Porque a estrela, gente, ela é a lanterna da noite, né? Ela guia as pessoas, as constelações, principalmente o Cruzeiro do Sul, né? Muito famoso, guia as pessoas para onde elas devem ir. Então, se você é uma pessoa que não gosta de atrair pessoas para ajudar, se você não gosta de ajudar, eu não recomendo que você ative esse arquétipo, porque você vai atrair muitas pessoas que vão querer ajuda e eu não recomendo, tá? Principalmente se você não gosta de maneira natural atrair essas coisas. Mas se você já for uma pessoa que sabe lidar com isso, você vai conseguir, certo? E é isso. Trabalhe energia de reconhecimento em matéria de vestimenta. Como eu falei, você vai sentir necessidade de usar talvez coisas com mais brilho, que transmita essa imagem de brilho pessoal, roupas mais claras, roupas mais alegres. E a estrela, naturalmente, é uma pessoa que brilha. Então, você vai se sentir, sim, mais vaidosa, mais bonita e vai ficar, sim, mais atraente, tá? Algumas conquistas minhas pessoais reativando esse arquétipo de maneira natural. Eu tive uma melhora, como eu falei, tanto de receber ajuda, tanto de me pedirem ajuda. A minha questão profissional, antes eu estava tendo algumas dificuldades em conseguir emprego e hoje eu percebo que era muito a minha relação comigo mesma, né? A minha maneira de pensar, porque eu acredito muito em lei da atração. Então eu senti que esse arquétipo trabalhou muito essa coisa de merecimento, de postura diferente, de ser mais autêntica, tanto em vestimenta, tanto em projetos profissionais. É um arquétipo de muita clareza, tá, gente? Então, ele vai te trazer, sim, clareza profissional. Se você ficou assim muito, ai, por que eu não consegui aquele emprego? Por que eu não consegui essa vaga? É um arquétipo de clareza. Então, assim, você vai ter, assim, insights. Poxa, se tem alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa estranha colar. Então, se você é uma pessoa muito espiritual, o arquétipo da estrela
vai trabalhar essa energia, você vai se sentir mais intuitiva, tá? E nisso que você se sentir mais intuitiva, isso também vai te ajudar nos seus projetos, porque vai ficar mais difícil de você ser enganada ou enganado. Então, eu senti que nas minhas propostas financeiras ficou um pouco mais difícil de eu ser enganada. E mesmo quando alguém virava e falava, isso aqui tem algo de errado, isso aqui não vai dar certo. E eu sentia que ia dar certo, dava certo. Outra coisa que eu notei, que eu atraí com o arquétipo da estrela, foi que eu percebi muito mais facilmente que quando eu pensava assim, em um desejo, eu quero isso. Por algum motivo, eu utilizando esse arquétipo, eu atraía para mim. Então eu percebi uma facilidade maior de atrair desejos, de atrair sonhos, de atrair realmente prosperidade. Então eu senti uma facilidade financeira, uma facilidade de ajuda. E tô percebendo também que aonde eu estou, as pessoas começam a perceber a minha presença. Antes, como eu falei, eu estava me sentindo meio apagada, né? Então, eu acabei ativando esse arquétipo de maneira natural, que eu já tenho, como eu falei, né? Eu sempre tive, porque eu queria voltar a aparecer, eu queria voltar a ser notada pelas pessoas, principalmente no mercado de trabalho. Então, até agora, as coisas têm ido bem. Em matéria amorosa, a estrela vai fazer com que as pessoas sintam a sua falta e tenham necessidade de estar com você. Porém, eu não recomendo que você ative esse arquétipo se você tiver um companheiro que ele depende muito de você, que ele não tem tão forte essa energia masculina. Porque isso pode ativar nele uma energia de dependência emocional. Então, eu não concordo muito. Se você está vivendo esse tipo de situação e você está muito focado em você, vai dar certo. Mas enquanto você estiver emanando essa frequência, possa ser, caso você não controle isso, né, como eu já estou controlando, que você tenha muito essa coisa de ajudar, de fazer, de aparecer e não deixe ele fazer a parte dele se ele não tiver muito forte essa energia masculina, tá bom? Mas se a energia dele estiver equilibrada, você vai começar a ser mais reconhecida no seu relacionamento. Então, vai ser algo de nostalgia, dele parar, por exemplo, em uma loja e lembrar de você e de comprar algo, porque lembrou que você gosta daquilo, ou de uma comida, ou de algo que lembrou você. Então, é um arquétipo de muita nostalgia, tanto na família, tanto no amor. Então, eu acho que vale sim a pena, exceto nesse tipo de situação que eu mencionei para vocês, tá bom? Além disso, eu acho que é um arquétipo do estrelato, a gente fica realmente naturalmente mais charmoso, a gente chama a atenção por onde a gente passa e às vezes a gente não se esforça muito, o mínimo já chama atenção. Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. Facilidade de atração, prosperidade financeira, enfim. Até agora eu não me esqueci de nada. E por último, porque eu tomei a decisão de desativar esse arquétipo. Como eu falei, ele é um arquétipo que o lado sombra dele, caso você seja uma pessoa muito orgulhosa e não tenha trabalhado isso, é que vai trazer isso à tona para que você resolva. Então, o que estava acontecendo? Eu era uma pessoa com muita necessidade de aparecer e não conseguia ficar quieta. E todos viam esse meu lado muito autêntico. E essa energia desse arquétipo que eu trazia comigo acabava aumentando essa percepção das pessoas, né? Acabava aumentando, né? Essa visão das pessoas sobre mim. E aí eu desativei, né? Tirei as estrelas de tudo quanto é canto, afirmei com palavras, afirmei com tudo de que eu não queria mais ter esse arquétipo. E eu tinha esse arquétipo tão forte que eu tinha uma ligação muito grande com a lua, por exemplo. Eu sabia exatamente o meu momento de ficar fértil. Eu tinha uma ligação muito grande com o sol, constelação. E quando eu acabei me desconectando um pouco dessas coisas, eu percebi que isso mudou. Eu fiquei um pouco mais neutra e logo eu fui mais aceita. Só que o que aconteceu? Como eu falei, a estrela te conecta com tua essência.
com a tua essência do bem, com quem tu é, e espiritualidade e tudo isso. Então isso acabou por me prejudicar, porque como eu me desconectei dessa essência de buscar, de ter autoconhecimento, de ser autêntica, eu comecei a me sentir muito fora da caixa, né? Ao mesmo tempo que eu fiquei neutra e estava dando para conviver naqueles ambientes que eu precisava ser neutra, como por exemplo, em um mercado de trabalho. Você não pode ser mais que o líder, você não pode ser mais autêntica que o líder. Existe uma hierarquia. Então, o arquétipo da estrela, agora eu lembrei, né? Ele pode fazer com que você brilhe mais. Em um trabalho de equipe, você não pode brilhar mais do que o outro. Todos precisam dar lado a lado. Senão, o que vai acontecer? Vai destoar e, de uma certa forma, não vai virar um trabalho em equipe, vai virar um trabalho mais individual, onde você tomou mais partido das ideias, onde você fez tudo às vezes, porque a estrela tem muito essa coisa do estrelato. Eu quero fazer, eu quero brilhar, eu sou autêntica. Então, você vai atrair isso para você, não vai trabalhar bem em equipe e vai ocasionar essa desordem, né? Não porque a estrela é um arquétipo ruim, mas porque já é um lado sombra teu. Você já é naturalmente uma pessoa que tem algum lado mais autoritário, um lado às vezes que não sabe trabalhar bem em equipe, porque ou você presta muito ajuda, ou você é muito boazinha, e a estrela vem para trabalhar o seu reconhecimento saudável. Então, quando eu comecei a trabalhar isso em mim, eu me senti pronta para usar esse arquétipo novamente. Então, existe sim também esse lado sombra da estrela, né? De querer o estrelato e às vezes querer se sobressair mais do que os outros ou não fazer esforço e acabar acontecendo. Então, precisa tomar cuidado. E como que você faz isso? Quando você sentir que você está se sobressaindo mais do que os outros sem necessidade, você precisa puxar essas pessoas para perto. Mesmo que você saiba que a sua ideia é maravilhosa, negocia e utiliza também a ideia do próximo. Não fica com essa visão de que a tua ideia é melhor ou maior, porque por trás de grandes cantores, de grandes artistas, existe uma equipe. A gente não é o que a gente é sozinho. A gente é o que a gente é graças à nossa fé, graças à espiritualidade, graças a nós também, graças às nossas experiências, que sem elas nós não seríamos o que somos hoje, independentemente dela ser boa ou negativa. Então, como eu falei, a estrela é o arquétipo do reconhecimento, não apenas seu, mas também do outro. Então, você vai também começar a entender o seu lugar no mundo e o lugar do outro, entendeu? Então, quando a gente utiliza a estrela de uma maneira saudável, a gente atrai muitas coisas boas, muita prosperidade, muita energia boa e a gente, só vai crescendo. Mas você precisa também entender que você não é só luz, só coisas boas. Você também tem um lado negativo, um lado tóxico, um lado escuro, que muita gente não gosta e que uma hora você vai precisar trabalhar. Defeitos como todo mundo tem. Beleza? Entenderam? Tudo certo? Então é isso, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!